Ok, então vamos continuar o desenvolvimento. Agora eu vou pegar essa árvore aqui, ela está mais para frente. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco mais de tinta para representar. Já começa a aparecer um pouco mais de volume. Está muito igualado? Mais tinta. Parte de baixo mais escura. De onde vem a luz? A luz, vamos estipular a luz da direita para a esquerda, tá? Ela incide nesses troncos aqui. Então, a parte de luz está aqui, sempre na lateral direita de cada elemento, né? Ok. Sugerida aqui a forma dessa árvore. Agora já vamos começar a entrar num plano mais para frente aqui. Então, mais tonalidade. Mas ainda frio. Frio por quê? Porque estamos ainda distantes e no escuro. Então, essa parte é bem escura, né? Estou gostando desse pincel aqui todo aberto, que está me dando a possibilidade, inclusive, de representar essas folhinhas do eucalipto. Então, a adequação de pincel e pincelada é muito importante também. E isso tem como ensinar? Dá para sugerir. Essa parte de pincelada são sugestões. Mas a descoberta mesmo e a colocação de uma técnica como parte de uma estratégia costumeira de exercício depende do exercício de cada um, né? De cada artista. Se você falar, não, esse pincel para fazer folhinha de eucalipto funciona, então eu vou usar sempre esse pincel para fazer folhinha de eucalipto, deixa ele separado, porque do jeito que ele está aberto e tal. Então tudo isso são coisas que nós vamos descobrindo na prática, né? E deixando separado e usando cada material de acordo com uma etapa, né? Aqui mais para baixo já mais generalizado, né? Essa parte mais escura. Eu vou passar em cima aqui dos troncos, porque depois a gente faz. Parte de baixo da árvore, né, que recebe eu quero definir o tronco dessa árvore. Então eu peguei um pincel menor, um pincel provavelmente número 12, já deve estar até apagado aqui, ele já está um pouco mais desgastado e relativamente duro. Justamente por estar mais desgastado, mais envelhecido, ele fica com as cerdas mais durinhas, né? Isso me dá a possibilidade de fazer efeitos também mais duros e resistentes, né? Então aqui tem o tronquinho daquela árvore. Nós podemos inventar também, criar, né? E aqui embaixo
já começo a distribuir a parte do gramado. Então, o que eu estou pensando aqui? Qual que é o princípio desse início da pré-pintura? É de pensar em valores. Um valor mais clarinho aqui, aqui na frente tem uma parte mais escura, eu já intensifico um pouco o valor e vou intensificando conforme as partes de claro e escuro do trabalho, né? Então aqui, por exemplo, na grama esverdeada, ela está na sombra ali, né? Então eu vou usar mais azul, porque está na sombra. Azul é cor de sombra. Então aqui eu já começo a mostrar essa, olha, toda essa linha do horizonte numa condição fria, né? Então a pincelada pode ser bem variada, está bem à vontade aqui na pincelada. Eu não tenho grandes cuidados porque o pincel justamente já está em estado avançado. Então eu posso brincar com o pincel de qualquer jeito, né? Para lá e para cá. Porque realmente pegar um pincel novinho em folha para fazer essas etapas da pintura, essas primeiras etapas, a gente acaba desgastando muito o pincel, né? A não ser que já se tenha muita experiência e tal, a tela esteja bem preparada, seja uma tela mais fininha, né? Então aí tudo bem. Então aqui eu estou bem livre, vocês podem perceber com as pinceladas. E já começa a aparecer as formas que eu desejo. Tá bem? Ok, continuando. Ultramar. Parte aqui de cima. Né? Tem, olha o escuro que aparece aqui, né? Então, já posso delimitar aqui os tufos, né, do eucalipto. E aqui eu vou sujando, né? A parte da frente, vocês podem perceber que nessa parte toda aqui já começa a receber luz. Já tem muito mais incidência da luz solar direto aqui, né? Aqui é a luz do sol que está pegando diretamente nesses troncos de árvore. Então eu vou esquentar a cor, olha aqui. Então eu estou com mais vermelho óxido aqui, né? Então, já mostrando que essa parte aqui já tem luminosidade nessa vegetação. Não vou fazer margem, tá? Deixa, eu estou aproveitando o tecido inteiro, para não ficar preocupado em estar dentro ou fora do... Então, reparem como na pincelada eu já vou tentando esboçar os movimentos, os gomos que a árvore me dá. Nós vemos aqui, né, o eucalipto e quase todas as árvores, elas fazem esses gominhos assim, né? Então, com a pincelada e com a cor, com a tinta, eu já vou procurando mostrar isso. Que aqui eu recebo menos luz, né, aqui embaixo. Né, nessa parte aqui dessa árvore, por exemplo. Então nós temos aqueles... Tá? E com isso nós começamos já a enxergar o tipo de volume, aonde vai receber luz e aonde entrará o meio tom também. Tá? Então, e a vantagem de fazer isso, de trabalhar com pigmento transparente, é que vai secando rápido, né? Olha, eu estou passando, já está quase seco. Então isso é bom porque me adianta a continuidade do trabalho com as tintas semi-opacas, né?
quente. Essa parte do gramado é mais quente. Então eu vou continuar aqui. Eu só tenho duas cores. Pensem nisso. Então todos os verdes, todas as tonalidades que eu enxergo aqui, eu tenho que transcrever isso para duas tonalidades. Então quais são essas tonalidades que vão me dar a possibilidade de aproximar daqueles valores? Eu estou pensando em valores. Então mais claro, médio, mais escuro. Então olha, com duas cores, quantos efeitos eu já consegui aqui? É muito bacana isso. Eu acho uma delícia pintar, aprender a dominar gradativamente os pigmentos. Então trabalhar com um pigmento, trabalhar com dois, com três, com cinco, paleta reduzida, né? E por aí vai. Mas aprender a trabalhar os transparentes, dominar essa gama e essa versatilidade que esses pigmentos nos dão, é muito interessante. É uma estrutura de base para o desenvolvimento bom de qualquer tipo de coisa que estivermos fazendo. Para rosto, anatomia humana também é muito bacana, muito legal de usar. E é muito saboroso, muito gostoso de fazer, né? Então aqui, ó, um pouco mais quente, sol na grama. Então eu coloco um pouco de vermelho óxido aqui, né? Olha que gostoso que dá o aquecimento aqui, né? É isso aí. Então aqui eu já vou aumentando a potência do pigmento, né? Lembre-se que o primeiro plano combina com detalhamento e potência de pigmento, então as cores aparecem um pouco mais. Elas não sofrem tanto o fenômeno e o aspecto da perspectiva aérea, que é o espaço do ar que vai alterando as cores. Então cor é frequência de luz, né? Então, conforme o ambiente, conforme o atrito que a luz sofre nesse ambiente com partículas materiais, muda a frequência, muda a velocidade da luz. E justamente por mudar a velocidade da luz é que nós assistimos o fenômeno das cores, né? Então, mais perto, mais potência. A parte de dentro aqui da grama, nós temos um pouco mais desverdeado, que é o frio, né? Uma parte mais fria, já indo perto da... Percebam como eu já estou usando tinta mais pura aqui, né? Não estou diluindo tanto. Ok, vamos para o reflexo da água agora. Reflexo de água é muito gostoso de fazer. Normalmente eu trabalho nessa posição para dar sentido de profundidade, né? Então, as partes mais escuras são o reflexo dessa parte aqui, né? Então... Esse tipo de pincelada é muito gostoso de fazer na água, né? Precisa um pouco de solvente, sim. E nessa parte do rio aqui, eu vou forçar menos.
E por que que eu vou forçar menos? Porque é uma área com menos luminosidade que acontece aqui, né? Então, menos intensidade também na água. Tá? Aqui é a beirada, né, da Terra. Então, vamos pegar óxido e representar Terra. Se bem que nessa fase, eu falei uma coisa, né? Representar a Terra. Tudo bem, eu estou com uma cor terra, vermelho óxido é cor de terra, né? É o Banha de Siena, terra de Siena queimada, né? Só que aqui a ideia não é mostrar a cor dos elementos, porque tem coisas que eu não vou conseguir. A cor com duas tonalidades somente, né? Com o azul ultramar e o vermelho óxido. Esses verdes claros, por exemplo, eu não vou conseguir. Aí eu preciso ter um pigmento amarelo para misturar com azul, ou um verde, né? Ou tonalidades de verde também. Então, a ideia não é fazer terra, mas sim fazer a tonalidade que se encontra essa terra, mais clara, mais escura. Então, agora é a distribuição de valores. Aqui, por exemplo, a parte de baixo tem sombra. Então, em vez de pôr terra, eu vou pôr azul ultramar. Aqui esse pincel aberto já não está dando a precisão necessária. Então vou pegar esse pincel menor. E aqui eu já vou tendo uma precisão maior. Estão percebendo? Já começando a aparecer as formas, os elementos, então já começamos a ver a água nesse córrego refletida com os elementos refletidos. É claro que tudo isso vai sofrer intensificações. Nós temos aqui partes escuras, né? Eu vou intensificar isso daqui para mostrar um pouco mais essas folhinhas. Aí, claro que esse reflexo vai aparecer aqui também de forma mais escura. A ideia primordial é tirar o branco da tela. Por isso que nós fazemos uma imprimatura. Nós imprimimos uma cor na tela para tirar o branco. Normalmente essa imprimatura é feita com amarelo ocre ou com terra de Siena natural. São cores neutras, mais calmas, né? Tem gente que faz com cinza. Se bem que cinza pode ir branco, né? O branco não é aconselhável nessa fase da pintura, o branco titânio, né? Nós não estamos falando da pintura antiga, né? A pintura do período renascentista, onde não haviam muitos pigmentos. Então eles usavam muitas vezes o branco já para fazer, que era o branco de chumbo. Mas deixa isso para lá, outra história isso daí, tá bom? Nós estamos falando de pintura com pigmentos modernos que nos dão flexibilização de exercício. Então vamos aproveitar isso. Para pintar, para ter um bom desenvolvimento do trabalho, nós também precisamos ter conhecimento do material que estamos usando, né? De onde ele vem, que pigmento que ele é. Ele é quente, ele é frio, ele é intermediário, ele é opaco, ele é transparente, ele é semi-opaco, é semi-transparente. Então, aonde que ele vai se adequar? Então, tudo na pintura, tudo na arte, eu acho que é uma questão de adequação.
mesmo a revolução tem a sua adequação. Se formos pensar nas grandes revoluções românticas, né, que é o período pós-Revolução Francesa, que posteriormente a Primavera dos Povos, em 1848, todas essas grandes revoluções encorpadas, a Revolução de 1830, nós estávamos no ápice do romantismo, né? Dos ideais, do florescimento da individualidade das paixões humanas, da revolta contra o absolutismo dos monarcas, né? Do imperativismo dos reis, que pegavam todo o dinheiro dos impostos para construir e ampliar os seus palácios, né? O conhecido Palácio de Versailles, na França. Então, a Revolução ela tinha um porquê ali, o romantismo tinha um porquê. Então, é uma questão de adequação. Entender a arte através da história é uma coisa muito legal, porque nos leva a perceber e a entender alguns períodos dos quais nós, a princípio, não tínhamos muita intimidade ou simpatia. Além da simpatia, podemos ter a empatia. A empatia é ainda mais desenvolvida, né? É uma forma de nós fazermos parte, de eu fazer parte desse vídeo, né? Eu estar entregando de forma empática o que eu tenho, o meu conhecimento, que vocês possam capturar e isso fazer também. Eu acho muito gostosa a sensação empática no ser humano. É claro que precisamos comercializar, né? Todos nós temos a nossa vida monetária, física, material, para manter, cumprir, então temos que fazer isso. Mas que haja empatia, que haja carinho, paixão, alegria no que se faz. E eu acho que a arte está vinculada a isso. O artista deve sentir isso. Por isso que às vezes eu sou um pouco crítico e contundente com essa arte contemporânea, que é só uma ideia destituída de tudo. Né? Então a gente vai se destituir dos prazeres de fazer, da alegria, da técnica, tudo isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Bom, mas também eu não estou desprezando a ideia em relação ao período que vivemos na contemporaneidade das transformações, da agilidade, da pressa. Tem um porquê tudo isso também, tá? Então tudo na sua adequação histórica. Ok, aqui nós temos uma folhagem dessa árvore aqui e bem escura. Então vou aproveitar essa sujeira do pincel aqui, ó, azul ultramar com um pouco de vermelho óxido, não tenho muita opção. Então vamos lá. Vou colocar aqui essa folhagem dessa árvore aqui que vai me dar um contorno aqui, né? Ok, então está nessa primeira etapa de mancha inicial, está desenvolvido os meios tons aqui, né? Um pouco de intensidade. Na continuidade eu vou entrar com os troncos das árvores, os galinhos e depois um pouco mais de intensificação. Tudo molhado. Tá bom? Esse vídeo está sendo gravado de uma vez só. Eu não vou esperar secar para voltar a trabalhar, ok? Então, tudo que está aqui, se eu mexer na pintura a óleo, vai misturar com o que já está feito, né? É pouca tinta, por isso que é a vantagem dos pigmentos transparentes nessa etapa da pintura. Eu consigo resultados bem precisos aprendendo a manusear bem esses pigmentos, e que envolve aquelas outras cores que eu falei também, o verde Vessi, o alizarin crimson, o azul fitolucianino, o amarelo indiano. Todas essas cores são muito versáteis nessa primeira etapa. Então vamos lá, vamos para os troncos das árvores. Agora, nessa etapa, eu preciso mostrar a estrutura desses troncos, né? Então, eu vou jogar esses troncos aqui segundo tronco. Aqui também bastante significativo.
essa parte das árvores tem muito a ver com pincelada, né? Então, trabalhar o pincel e essa parte da pintura é a parte técnica. Tem como sugerir, mas realmente a segurança do efeito é só no tempo de exercício, é uma síntese de percepções, né? Então você, de tanto fazer aquele movimento com o pincel, de tanto fazer aquele tronco de árvore, começa a dar certo dessa forma. Então, e mesmo assim, cada período da história da pintura tem uma forma de se fazer, né? Fazer um tronco de árvore no período acadêmico, por exemplo, francês, é completamente diferente de fazer um tronco de árvore impressionista, né? Ou mesmo expressionista. Ou uma árvore feita nos pintores da École de Barbizon, né? Em Barbizon, onde ali eles começaram a se transportar para a natureza, a se entregar ao movimento de sentir, de respirar a natureza e representar. Somente como uma estrela. A estrela do quadro passou a ser a natureza. Então começou ali esse movimento, né? Com Camille Corot, entre outros pintores que viveram, inclusive, pintando na floresta de Fontainebleau. Então, como pintar um elemento, pode haver muitas formas, e a pincelada vocês vão conseguir experimentando. Então, façam experimentos. Usem esse portal mágico bidimensional como um laboratório para vocês testarem, refazerem, apaga, corrige. Então, eu vou fazer algumas coisas aqui para vocês verem como é possível ainda, em cima desses movimentos, a gente fazer adaptações. Se precisar, tira, né? Eu vou fazendo e vocês vão percebendo o que eu estou falando, né? Aqui, o galho da árvore. Mais galhos, né? Tem mais troncos de árvore. Então, são conjuntos de árvores aqui, né? Então, temos que representar. Conforme o que vemos, temos que representar. Então, aqui tem mais troncos. Ok. Tirando sempre o branco da tela, né? Nesses elementos, nesses grupos quando aparece, por exemplo, um grupo, um elemento de árvore, é sempre interessante ter uma que se destaca mais. Então, esse é o tronco mais grosso que eu vou fazer, os outros em posições diferentes, sempre para ver uma certa variedade no elemento, né? Então, isso dá interesse e anula a possibilidade da monotonia, né? Então, isso já era verificado muito no passado, uma certa variedade do elemento, né? Então, no elemento árvore, ter variações, tá? Reflexo, né?
Nesses troncos tem a parte quente de luz também, né? Então eu vou usar nessa parte de luz mais vermelho óxido. Nesse tronco que nós estamos aqui visualizando, né? Aqui eu estou inventando esse tronco porque na referência não dá para ver, só dá para ver essa parte lateral. Mas a gente, né? Uma árvore como as outras, fazemos aqui, ó. Ok, então começamos a ver.